E com essa concentração de poder na própria pessoa, Getúlio Vargas, 3 anos depois, revogou a Constituição de 1934. Em 10 de dezembro de 1937, dissolveu o Congresso e outorgou ao país, sem qualquer consulta prévia, a Carta Constitucional do Estado Novo. Era um golpe de Estado, né, que resultava na primeira ditadura do período republicano, tão jovem período republicano do Brasil, né? A tal carta, a Constituição, suprimia partidos políticos e concentrava o poder nas mãos do presidente. Isso que era já, como eu disse, uma tendência desde 1930, a forma como ele ascende ao poder, né, as medidas que ele toma sempre caminharam para isso, né? E aí a gente tem o cenário mundial também não era um cenário estável, a gente estava aí às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Logicamente, o país temia essa Segunda Guerra Mundial. Nós tínhamos muitos imigrantes vindos da Europa que nesse período já habitavam ao Brasil, que já muitos vinham e traziam parentes, né? Porque a Europa começava a sofrer uma grande investida do fascismo e do nazismo. Então era um período muito tenso. O povo, como o Getúlio tinha medidas muito populistas que atendiam, né, como eu disse, a vários setores da sociedade, e o povo também tinha muito medo dessa questão da Segunda Guerra, não havia um clamor popular contra essas atitudes de Getúlio Vargas, né? E ele conseguiu então aí se tornar um ditador, vamos dizer assim. Então, essa Constituição tem a instituição da pena de morte, né? Uma coisa que já não era mais tão comum no Ocidente. A gente vinha vendo uma substituição da pena de morte pelo regime carcerário, a diminuição da liberdade partidária e de imprensa, diminuição. A gente estou sendo assim eufemista, porque na verdade não havia liberdade partidária e de imprensa nenhuma, né? Anulação da autonomia dos poderes legislativo e judiciário. Então, o poder ficava concentrado na mão do executivo, que era o próprio Getúlio. A restrição das prerrogativas do Congresso Nacional. O Congresso não mandava absolutamente mais nada. Permissão para suspensão da imunidade parlamentar, né? Isso era uma ferramenta para perseguir inimigos dentro do próprio Congresso ou da própria política. Prisão e exílio de opositores do governo. Eleição indireta para presidente da República com mandato de 6 anos. Então, o golpe de Getúlio se inspirava amplamente nesses regimes fascistas, né, que começavam a dominar a Europa. Nós temos aí os famosos regimes de Benito Mussolini na Itália e de Adolf Hitler na Alemanha, né? No entanto, com a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, anos depois, 8 anos depois, as ditaduras extremistas de direita internacionais entraram em crise, né? Enfraqueceram amplamente, e o Brasil sofreu essas consequências também, porque o Getúlio Vargas já não tinha mais aquela referência europeia, né? E apesar das tentativas dele de manter o poder, ele foi deposto em 29 de outubro de 1945, posteriormente ele se matou, né? Cometeu suicídio, e aí a gente vê o fim do Estado Novo. Então a gente tem em 1945 um ano bastante tenso, né? Tanto no Brasil quanto fora. A gente tem o fim da Segunda Guerra Mundial, tem a queda do nazismo, o mundo descobre os horrores do Holocausto, a gente tem uma nova reconfiguração política e geográfica na Europa, que se divide aí entre a influência da União Soviética e dos Estados Unidos. O mundo entra no período da Guerra Fria entre esses dois países, né? No Brasil também o cenário é de instabilidade, porque a gente tem a queda do Estado Novo e leva um ano quase para se promulgar uma nova Constituição, que é de 18 de setembro de 1946. Então, o país retomou a linha democrática, era uma reivindicação política e popular, né? Ela foi promulgada de forma legal em uma nova Constituição, após deliberações do Congresso, que foi eleito, né, para isso também, assumiu tarefas de Assembleia Nacional Constituinte. Lembrando, gente, que, para quem não sabe, para você elaborar uma Constituição,
de maneira democrática, o mais correto é você chamar uma Assembleia Constituinte, e a Assembleia Constituinte, ela precisa ter ali Olá, peço representação. desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Ali é representação de todos os setores da sociedade, tá? Não é só de políticos. Mas, enfim, promulgou-se essa nova Constituição que trazia o restabelecimento dos direitos individuais, o fim da censura e da pena de morte, mais autonomia para o executivo, legislativo e judiciário, autonomia aos estados da federação e seus municípios, que eles tinham perdido completamente essa autonomia, né? Eleições diretas para presidente com mandato de 5 anos, incorporação da Justiça do Trabalho e do Tribunal Federal de Recursos ao Poder Judiciário, legalidade da pluralidade partidária, direito de greve e livre associação sindical, condicionamento do uso da propriedade ao bem-estar social, possibilitando a desapropriação por interesse social, aí uma medida relacionada ao direito, né? E o Brasil segue, então, um período de, vamos dizer assim, de vigor político, né? Nós temos aí depois, na década de 1950, o governo de Juscelino Kubitschek, temos a construção de Brasília, temos uma motivação desses políticos da população, dizendo que o Brasil ia crescer muito, era 50 anos em 5, né? Mas o fato é que o país nunca se estabilizou de fato. Em 1960, a gente tem uma eleição que deu a vitória para Jânio Quadros e o vice-presidente João Goulart. O Jânio e o Jango, né, como era chamado o João Goulart, eram de chapas adversárias, mas naquela época era comum, né, que a eleição fosse feita assim. No poder, o Jânio isolou-se e, após pouco tempo de mandato, renunciou em agosto de 1961. Na verdade, muita gente se surpreendeu com a renúncia dele, né, do Jânio, mas o que ele queria, na verdade, era um blefe que ele estava fazendo. Ele pensou em renunciar, achou que o povo iria para as ruas para defendê-lo, e o povo não foi, porque o Brasil estava muito dividido, assim como o mundo estava dividido na Guerra Fria, o Brasil também estava dividido, né? E nós tínhamos interesses já de esquerda e de direita muito fortes, muito enraigados. E aí, nesse ano, houve uma emenda constitucional que transformava o regime político em parlamentarismo. Só que essa emenda ela precisava passar por uma consulta popular para se tornar de fato efetiva. E ela passou por esse plebiscito 2 anos depois, em 1963, e o presidencialismo foi restaurado. Só que nisso o país já estava vivendo um período de muita turbulência. Era muita tensão popular, grupos se agrediam nas ruas, brigavam, né? Ao assumir o governo, o vice, né, do Jânio Quadros, o João Goulart, teve muitos problemas, então, para comandar o país. A esquerda cobrava mais igualdade social e reforma, a direita cobrava mais rigidez, mais tradicionalismo, tinha medo do comunismo, porque Cuba havia se tornado aliada da União Soviética e eles achavam que o comunismo iria se espalhar por toda a América, e isso, logicamente, influenciado pelos Estados Unidos, que temia o avanço da União Soviética nas Américas, como ela avançava ali pelo leste europeu. Isso causou um certo terrorismo popular, então a direita defendia essa proteção aí contra o comunismo
enquanto a esquerda defendia, além do próprio comunismo, mais igualdade social, né? No dia 2 de abril de 1964, o Auro de Moura, né, senador da República, declarou vaga a presidência da República e abriu caminho para que a junta militar tomasse o poder no Brasil. Lógico que aqui, gente, eu estou resumindo imensamente o que aconteceu nesse período. Eu trouxe até um link aí do Brasil Escola, né, para você saber mais sobre o golpe militar de 1964. E aqui a gente resume mais para focar a Constituição, né? Porque logo a gente teria uma nova Constituição. E no dia 9 de abril foi decretado o ato institucional número 1 e a ditadura militar no Brasil começou a ganhar forma, né? Então a gente tem aí já um enfraquecimento dessa Constituição de 1946 a partir desse golpe, e logo a gente vai ter a próxima Constituição, que é a de 1967, que é toda marcada pelos atos institucionais. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!